Aos 18 anos, dei uma injeção forçada na Xininhan. Ela não só não recusou, como nos encorajou repetidamente a enfiar com força. Logo após terminarmos a 7ª injeção, ela me contou secretamente um segredo chocante. Acontece que meu mestre é uma pessoa sem raízes. A razão pela qual ela me criou até os 18 anos é que ela realmente queria conspirar contra mim, para verificar as palavras da Xininhan. Aproveitei que o mestre saiu e entrei silenciosamente no quarto dela. Depois de muita correria, realmente descobri um compartimento secreto no armário. Dentro havia um livro antigo amarelado. Abri o livro e li rapidamente. Descobri que estava tudo relacionado com o físico 9 Yang. O conteúdo do livro é basicamente o mesmo que o mestre fez comigo. Depois de ler, meu humor caiu instantaneamente para o fundo do poço. E isso inevitavelmente me fez relembrar o passado. Quando nasci, minha mãe morreu no parto. Quando completei 10 anos, meu avô e minha avó se enforcaram juntos na árvore torta atrás da montanha. Poucos dias depois, meu pai também morreu de envenenamento por álcool. Desde que me lembro, meu pai era um bêbado numa área de dezenas de quilômetros. Eu não acreditava totalmente nesse resultado. A partir de então, tornei-me órfão. Depois disso, as pessoas da aldeia começaram a me tratar com hostilidade em todos os lugares. Eles até destruíram minha casa de propósito, tentando me forçar a ir embora. Depois, felizmente, o mestre desceu a montanha e me acolheu. A partir de então, tornei-me seu discípulo. Sou muito grato ao mestre. Ele me deu um lar estável e me ensinou várias habilidades. Mas o olhar do mestre para mim sempre foi muito estranho, com inveja e ganância, e muitas emoções complexas. A cada mês, ele me faz morder meu dedo indicador ou dedo e sangrar muito. Segundo ele, nasci com um corpo 9 Yang. O Yang que é muito forte. Se eu não o liberar, certamente morrerei. Sempre obedeci e fiz o que ele mandava. Mas uma vez, eu secretamente vi o mestre bebendo meu sangue. E com uma expressão de prazer no rosto, comecei a ficar um pouco assustado. Mas na época eu não conseguia entender o que ele estava fazendo. Só agora entendo que o mestre não é meu benfeitor, mas o inimigo que matou toda a minha família. Ele até sonha em tomar meu corpo para praticar o cultivo duplo com mulheres. Enquanto eu estava imerso em tristeza sem fim, a voz rouca do mestre de repente soou no pátio. Luming, rápido, venha cozinhar algo, temos convidados hoje. Apressei-me em organizar minhas emoções. Coloquei o livro antigo de volta no lugar. Desta vez, o mestre trouxe uma mulher de volta com ele. Era a primeira vez que eu via uma mulher tão bonita. Então, não pude deixar de olhar mais algumas vezes. O mestre bufou friamente ao ver meu olhar distraído. Esta é sua nova Xininhan, esposa do mestre. Não pense em coisas sem sentido. Aqueles poucos da montanha dos fundos são suficientes mulheres. Fingi não ouvir. Mergulhei na cozinha e comecei a cozinhar diligentemente. Zampangui arrastou Xininhan sorrindo para dentro da casa. Notei de soslaio as mãos e os pés desta Xininhan, assim como as daqueles mulheres que ele incitou. Estavam todos amarrados com correntes, e até havia um talismã amarelo preso atrás do pescoço de Xininhan. Meu coração deu um salto. Eu tinha um mau pressentimento. O que Zampangui está tentando fazer? Depois que terminei de cozinhar, Zampangui e Xininhan sentaram-se juntos à mesa. Despejei uma xícara de chá e entreguei-a respeitosamente a Xininhan. Zampangui ficou muito satisfeito com minha inteligência. Um leve sorriso surgiu no canto de sua boca. Mas o olhar ganancioso ainda permanecia na bela Xininhan, nova esposa do mestre. E ele olhava para o meu lado de vez em quando. Eu estava ficando cada vez mais assustado. Porque Zampangui começará seu plano no dia em que eu atingir a maioridade. Pensando nisso, eu não tinha apetite. Comi algumas mordidas e saí. Eu estava deitado na cama pensando sobre isso e não conseguia dormir. Calculando o tempo, restam apenas cerca de 2 semanas. É tarde demais para fugir agora. Depois de muita deliberação, decidi cooperar com as mulheres da caverna. Afinal, há força nos números. Além disso, elas estão presas há tantos anos. O ódio em seus corações já está cheio. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Esta frase não é dita em vão. Aproveitei uma oportunidade para correr silenciosamente para a caverna nas montanhas traseiras. Olhando para as 4 mulheres ao meu redor, eu hesitei um pouco e falei em voz baixa. Zampangui está prestes a me atacar. Eu espero que vocês me ajudem. Depois que tudo estiver feito, eu deixo vocês irem.
As 4 mulheres ficaram em silêncio depois de ouvir isso. Depois de um tempo, Suling falou primeiro. Nós 4 somos espíritos da montanha. Nossa força foi aprisionada por Zampangui. Nesse estado, não podemos te ajudar. Ao ouvir isso, um brilho estranho passou pelos meus olhos. Não é à toa que, durante todos esses anos, seus rostos não mudaram nem um pouco. Então, Suling apontou para si mesma. E apontou para os outros. Eu sou um espírito raposa, ele é uma cobra. Aquele é uma aranha e o outro, uma centopeia. Ao ouvir suas palavras, minha mente zumbiu instantaneamente. Então, nesses últimos 2 anos, eu estive brincando com cobras, insetos e demônios. Isso parece ser ainda mais impressionante do que Jin Caixin, que brinca com fantasmas. Ainda mais impressionante. Mas agora não tenho tempo para pensar nisso. Tudo o que consigo pensar é em como sobreviver. Então eu concordei. Vendo que eu concordei, Suling não hesitou mais. E mostrou diretamente sua perna de mais de 1 metro de comprimento. Mostrou. Então, ela começou a falar lentamente. Este é um talismã de fogo separador. Veja se você consegue desfazê-lo. No momento em que vi este talismã, a mente ficou em branco. Toda a pessoa ficou paralisada novamente. Porque eu nunca aprendi esse tipo de talismã. Eu não esperava que este Zampangui tivesse guardado um as na manga. Eu fiquei em silêncio por um longo tempo. Finalmente, cerrei os dentes e disse: esperem por mim por 2 dias. Eu encontrarei uma maneira de desbloqueá-lo. Assim que as palavras caíram, Suling caminhou lentamente em minha direção. As 3 mulheres ao lado também se juntaram voluntariamente à batalha. Sabendo que vocês não gostam de assistir isso, então eu assisti por todos. Depois de sair da caverna, eu caminhei para casa sem hesitar. Depois de procurar em casa 2 vezes, ainda não consegui nenhuma informação sobre o talismã de fogo Liao. Justamente neste momento, a Xinyan, que estava trancada no quarto, de repente falou: O que você está procurando? Ao ouvir isso, voltei resolutamente. Estou procurando o talismã do fogo distante. Depois de dizer isso, o quarto ficou em silêncio por um momento. Xinyan então disse: Você está planejando matar Zampangui? Eu olhei para ela com alguma raiva. Zampangui quer me matar. Por que não posso matá-lo? Ao ouvir minhas palavras, Xinyan não continuou a falar. Eu, por conta própria, revirei toda a casa e procurei por tudo de novo. Ainda não encontrei nada. Sobre o paradeiro do talismã do fogo distante, eu me deixei cair no chão. E meu humor ficou ainda mais sombrio. De repente, Zampangui voltou neste momento. Ele me viu sentado no chão. E um olhar de perplexidade brilhou em seus olhos. O que você está fazendo, garoto? Eu hesitei por um momento. Eu não esperava que ele voltasse tão rápido. Minha mente estava correndo rapidamente, pensando em como explicar. Logo finjo estar com uma expressão de sofrimento. Mestre, desde a última vez que fui à caverna, sinto que meu corpo está cada vez pior. Como esperado, assim que Zampangui ouviu que eu não estava me sentindo bem, imediatamente mostrou uma expressão de preocupação. Largou apressadamente o que estava fazendo para verificar meu corpo. Desde que eu era criança, ele nunca se preocupou tanto comigo. Agora que o plano está prestes a ser executado, ele certamente não pode tolerar nenhum erro. São suas ações que me fazem acreditar ainda mais que ele quer roubar meu corpo. Zampangui me ajudou a sentar em uma cadeira. E depois de examinar meu pulso, finalmente chegou a uma conclusão. Acho que você, garoto, ficou muito agitado por ir ao túmulo. Não vá ao túmulo nos próximos dias. Descanse por alguns dias e você ficará bem. Depois que ele terminou de me examinar, gradualmente baixou a guarda em relação a mim. Num dia subsequente, Zampangui disse que sairia por 2 dias. Ele me confiou a tarefa de cuidar da Xinyan e garantir que ela não fugisse. Eu, secretamente feliz, concordei rapidamente. Depois que Zampangui partiu, eu apressadamente entrei no quarto da Xinyan. Perguntei solenemente a Xinyan, que estava deitada na cama. Você sabe onde está o registro de Liu Fu? Xinyan ficou sentada na beira da cama em silêncio por um longo tempo antes de falar. Dê-me uma razão para te ajudar. Ao ouvir isso, fiquei imediatamente um pouco ansioso. Você realmente prefere ficar com aquele velho de 60 e 70 anos? Xinyan apenas soltou uma risada fria. Não tente me provocar.
Eu não confiarei mais em humanos. Como eu suspeitava. Esta Xinyan e aqueles na caverna. Nenhum deles é humano. Furioso, puxei a cortina de repente. E olhei diretamente para a Xinyan. Ela se sentiu um pouco desconfortável com meu olhar fixo. Em seguida, ela perguntou: pelo jeito que você está olhando, parece que quer atacar Xinyan? Isso foi muito direto. Você me deixou até vermelha. Eu também não sei como. Eu meio que respondi vagamente. Eu até queria atacar. Mas nós dois vamos morrer em breve. Eu franzi a testa e olhei para ela novamente. Nós dois estamos amarrados agora. Se eu morrer, você acha que vai sobreviver? Ao ouvir isso, o olhar de Xinyan me avaliou por um momento. Eu posso te ajudar, mas você tem que me dar uma tigela do seu sangue. Seu sangue pode me ajudar a recuperar meus ferimentos. Eu pausei por um momento, sem conseguir entender imediatamente. Eu sei desde criança que Zampangui bebe meu sangue. Eu sei desde criança. Mas eu não sabia que tinha esse efeito. Então eu imediatamente fiquei firme. Não diga uma tigela de sangue. Contanto que eu possa sobreviver, eu daria 3 tigelas. Xinyan assentiu. Então ela estendeu a mão e me entregou um pacote de remédios. Daqui a 2 dias, Zampangui vai relaxar a guarda. Aproveite a oportunidade para colocar o remédio na bebida. Basta fazê-la beber. O resto deixe comigo. Depois de alguns segundos em silêncio, eu disse, um pouco confuso: e se Zampangui me obrigar a beber? Xinyan revirou os olhos para mim, sem palavras. Beber um pouco não vai te matar. Eu hesitei, involuntariamente, com o coração cheio de apreensão. Essa noite eu tive um sono particularmente difícil. No dia seguinte, assim que amanheceu, Zampangui voltou. Ele carregava um monte de pacotes grandes e pequenos. E ainda carregava uma gaiola de bambu nas costas. Através das pequenas fendas, vagamente, eu podia ver que havia 3 cobras dentro. De repente, eu entendi. Na última vez em que espiei o livro de Zampangui, sobre o corpo de 9 Yang, havia uma página que registrava o sacrifício das 3 cobras. Este é um método de sacrifício pouco conhecido. As cobras pertencem ao reino Yin e contêm veneno. Pode suprimir a energia Yang dentro do meu corpo de 9 Yang. É uma maneira de saquear o meu através do sacrifício. Corpo de 9 Yang para renascer. Zampangui finalmente não conseguiu se conter e agiu? Eu forcei-me a suportar o medo no meu coração. Apressadamente movi todas as coisas para dentro de casa. E então encontrei uma desculpa para voltar para o quarto e descansar, até a hora do jantar da tarde. A voz de Zampangui veio de fora do quarto. Luming, vou até a montanha de trás. Se você sentir fome mais tarde, saia para esquentar a comida. Eu me escondi no quarto silenciosamente, ouvindo os passos ficando cada vez mais distantes. Aproveitando a brecha enquanto ele não estava, eu corri para o quarto da Xinyan novamente, e disse um pouco nervoso: Xinyan. Eu soube imediatamente. O que Xinyan quis dizer? Cobras venenosas pertencem ao Yin. E eu tenho uma constituição 9 Yang. Meu sangue é cheio de energia Yang. Dando a elas para beber, é como derramar água fervente na neve. Fará com que elas percam o efeito instantaneamente. Pensando nisso, saí imediatamente. E virei meu olhar para cobras em gaiolas de bambu. Depois de pensar muito, peguei um clipe para pegar as cobras nas gaiolas de bambu. Então abri suas bocas com cuidado. Então imediatamente mordi meu dedo. E derramei 2 gotas de sangue. No momento em que entrou, a cobra começou a lutar violentamente. Mais tarde, ficou mole e sem vida. Olhei para as cobras na minha mão. E os cantos da minha boca se curvaram de alegria. Eu me pergunto qual será a expressão de Zampangui quando ele descobrir. Então coloquei as 3 cobras de volta na gaiola de bambu. E joguei de lado. Então me preparei para mexer com outras coisas. Estudei técnicas taoístas com Zampangui desde que era criança. Eu entendo um pouco de todos os tipos de Kimen e Bagua. Fui para a frente do ídolo no salão. E curvei-me 3 vezes, murmurando na minha boca: por favor, não se ofenda se o Júnior pegar um pouco de cinza de incenso emprestada. Depois de dizer isso, peguei um punhado do fogão. E caminhei em direção a um galo grande. O galo me viu caminhando em sua direção. Parece ter sentido minhas más intenções. Imediatamente começou a lutar violentamente para escapar. Dei 3 passos em 2 e rapidamente a subjuguei. Abri sua boca e coloquei um pouco de cinza de incenso. Num instante, ficou obediente.
Agachou-se no chão como se estivesse doente. Olhei para minha obra-prima e me senti extremamente feliz. Zampangui, eu realmente quero ver se desta vez é você quem morre ou eu quem morre. Gradualmente, a tarde chegou e Zampangui também voltou. Percebi pelo canto do olho que os cantos de sua boca se curvavam de vez em quando. Parecia estar de bom humor. Estou muito curioso. Hoje ele só foi uma vez para trás da montanha. Como ele voltou com essa aparência? Justamente quando vários pensamentos surgiam em minha mente sobre as possíveis situações que poderiam acontecer, Zampangui perguntou com um sorriso no rosto. Lu Ming, o que você quer no seu aniversário? Contanto que você diga, o mestre pode satisfazer você. Pensei comigo mesmo, esse velho é muito astuto. Ainda por cima, satisfazendo meus desejos. Talvez só queira que eu morra sem arrependimentos. Dessa forma, o karma seria menor, certo? Meu cérebro girou instantaneamente. E eu disse com um sorriso. Não importa mais. Contanto que o mestre esteja feliz. Depois do meu aniversário, vou para a Academia de Espadas do Palácio Qin. Quando eu tiver sucesso no futuro, cuidarei do mestre na velhice e no fim da vida. Minha oferta envenenada está funcionando bem. Zampangui ficou muito feliz ao ouvir isso. A expressão de Zampangui de repente ficou horripilante. Ele me olhou ferozmente e perguntou. Foi você quem fez isso? Na casa toda, só estávamos eu e a Xinyan, nova esposa do mestre. Se não fomos nós, quem mais poderia ter sido? Depois de pensar um pouco, imediatamente pensei em uma razão. Mestre, depois que você saiu hoje, eles tentaram fugir. Eu não esperava que, depois de pegá-los de volta, eles foram jogados no chão aleatoriamente e ficaram assim. Zampangui se inclinou e me olhou atentamente. Não acredite nas palavras da sua Xinyan. Ela é apenas uma raposa demoníaca. Então ele pegou sua espada e saiu. Eu abaixei a cabeça e não disse nada. Até que Zampangui se afastou. Só então levantei a cabeça com apreensão. Nesse momento, Xinyan não pôde deixar de rir. Você é muito covarde. Olhando para Xinyan, perguntei com alguma preocupação. O que fazemos agora? Zampangui atirou. Ele vai salvá-los? Ao ouvir isso, Xinyan balançou a cabeça e disse. Aquele corpo de cobra é extremamente yin. Beber seu sangue de 9 yang não vai matá-la. Só vai sobrar meia vida. Nem mesmo um deus pode salvá-la, eu te digo. Você tem que ter mais cuidado nestes 2 dias. Ao ouvir isso, eu balancei a cabeça. Um pouco assustado. E um pouco ansioso para ver o que Zampangui faria a seguir. Meu aniversário é depois de amanhã. Agora que o sacrifício da serpente tripla de Zampangui foi destruído por mim, ele não deve ter tempo de encontrar outras coisas para substituir. Eu pensei que nos próximos 2 dias Zampangui ainda deveria fingir um pouco. Eu não esperava que assim que ele voltasse, ele me pressionasse contra o canto e me desse uma surra. Ao mesmo tempo, ele ainda dizia, eu te trato bem. E você ainda ouve as palavras de estranhos para lidar comigo? Depois de ser espancado, também fiquei ressentido. Levantei-me e gritei. Você foi o primeiro a tentar me matar. Ao ouvir isso, Zampangui zombou friamente. Seu rosto gradualmente se contorceu em uma expressão feroz. Eu te criei. E daí se eu pegar sua vida? Hoje, vou te perdoar por enquanto. Depois de dizer isso, ele invadiu furiosamente o quarto da Xinyan. Eu estava deitado na sala de estar, recuperando minhas forças. Inclinei a cabeça para olhar para o quarto da Xinyan. A violência de Zampangui continuou até o amanhecer antes de parar. Eu estava completamente atordoado com a cena diante de mim. Xinyan estava horrivelmente ferida por todo o corpo. Eu toquei Xinyan em pânico, tentando acordá-la. Mas não adiantou. Então, simplesmente mordi a ponta da minha língua. E dei a ela todo o sangue que saiu da ponta da minha língua. Eu possuo o físico dos 9 Yang. Meu sangue vital tem um grande efeito sobre ela. Eu podia sentir as marcas de sangue no corpo de Xinyan. Estavam se recuperando gradualmente. Mas, devido à perda excessiva de sangue vital, eu logo não aguentei mais e desmaiei. Eu não sei se é impressão minha, mas vagamente, parecia que ouvi Xinyan dizer: de agora em diante, eu te seguirei. E assim, eu aguentei até este dia do meu aniversário. Zampangui vestia roupas vermelho vivo e se destacava na sala escura. Ela caminhou em minha direção, aproximando meu rosto. Nosso destino como mestre e aprendiz termina aqui hoje. Imediatamente, os olhos de Zampangui ficaram vermelhos de desejo. Olhando para Xinyan, ele engoliu em seco com força. Então,
Olhando para mim de forma um tanto lasciva, ele disse: Você vai embora em breve. Hoje é a última vez que deixo você se divertir um pouco. Minha mente ficou confusa por um momento. Eu não entendi completamente o que ela queria dizer. De repente, Zampangui agarrou minhas roupas e me jogou na cama. Vocês dois deveriam fazer o que precisam fazer. Só neste momento eu entendi o que ela queria dizer. Eu olhei para Xinian em busca de ajuda e disse: O que devemos fazer? Xinian ficou em silêncio por alguns segundos e então gritou: Venha! Vamos deixá-lo com raiva na frente desse velho. Eu fiquei imediatamente surpreso ao ouvir isso. Não é de admirar que Zampangui sempre me mandasse para a montanha de trás. Mas ela nunca ia lá. Então essa é a razão. As próximas coisas que não gostamos de conversar. Então, vou assistir primeiro por respeito. Nesse momento, um traço de inveja brilhou nos olhos de Zampangui. Então ele saiu para fora atordoado. Eu olhei para ela de soslaio e a ignorei. Nesse momento, Xinian disse de repente: Depois que terminar, Zampangui provavelmente agirá. Ela quer me usar para controlar seu corpo dos 9 Yang por um curto período de tempo. Só assim ela pode ter sucesso. Eu fiquei surpreso quando ouvi as palavras. Então essa é a razão pela qual o mestre trouxe Xinian de volta. Mas acho que agora não é a hora de pensar sobre isso. Nesse momento, eu deveria estar correndo ferozmente. Estamos ganhando pontos loucamente na sala. Zampangui estava do lado de fora da porta, rangendo os dentes enquanto ouvia. Os 4 espíritos malignos da montanha de trás já foram dominados por mim. Agora, até a mais bonita é minha. Eu não sei quanto tempo se passou. Eu sinto que não tenho forças em todo o meu corpo. Nesse momento, Zampangui invadiu a sala e me levou para fora. Eu olhei atordoado para a deslumbrante variedade de comida na mesa. Eu pensei que Zampangui era bem cerimonioso. Mas como posso morrer sem vingar minha família? Xinian estendeu a mão com pena e me segurou, deixando meu coração irritado gradualmente se acalmar. Zampangui olhou para ele e zombou. Você realmente está relutante em desistir. Desta vez, sou diferente do ancestral Deng Ying de antigamente. Então, ele disse: Eu quero beber, estou quase morrendo. Nunca provei o gosto do álcool nesta vida. Zampangui ficou furioso com minhas palavras. Ele provavelmente pensa que estou à beira da morte. Então, eu só queria beber uma taça de vinho da morte. Então ele pegou em um armário próximo uma garrafa de Lao Baigan. Eu bufei friamente e joguei Lao Baigan de lado. Levantei-me e peguei o vinho que já havia sido drogado. Então, servi 2 taças casualmente. Coloquei uma das taças na frente de Zampangui. Então eu olhei para Zampangui e disse: Somos mestre e aprendiz, afinal. Você me criou e eu acabei dando minha vida a você. Depois de beber este copo de vinho, estaremos quites. Depois que as palavras caíram, levantei minha taça e bebi tudo de uma vez. Zampangui hesitou por alguns segundos. E bebeu cautelosamente. Meu plano é muito simples. É tentar o meu melhor para fazer Zampangui beber mais. Eu comi um bocado de comida e servi 2 taças novamente. Eu bebi o vinho de novo em um gole decisivo. Olhando para ele, eu disse com um olhar de desgosto: Se você não pode pagar, não beba. Até mesmo eu, um novato que nunca bebeu álcool. Você não consegue acompanhar. Até Zampangui se sentiu um pouco envergonhado pelo que eu disse. Ele pegou a taça e bebeu também. Depois disso, usei todos os tipos de métodos para fazê-lo beber mais 2 copos. Alguns minutos depois, não sei se foi o efeito da droga ou do álcool que subiu. Nós dois nos sentimos tontos. Zampangui esfregou as têmporas doloridas e disse, apreensivo: Você, pobre criança, foi marcada desde o nascimento. E está destinada a ser morta por alguém. Ao ouvir isso, minha mente confusa instantaneamente ficou sóbria. Zampangui ficou em silêncio por alguns segundos e depois falou novamente. De acordo com o destino, sua família, mesmo que não fosse rica e nobre, deveria ser feliz e unida. Mas sua mãe já estava sendo marcada quando estava grávida de 7 meses. Depois que você nasceu, sua mãe também morreu. Eles então encontraram uma maneira de matar seus avós. Nesse ponto, a sorte de sua família já havia sido perdida em grande parte. Infelizmente, o objetivo deles não era tão simples. Eles também planejaram matar seu pai, danificando diretamente seu destino. Com 2 grandes danos ao seu destino e sorte, você ficou diretamente aleijado em grande parte. Até mesmo o velho Deus do céu não pode mais protegê-lo. Depois de ouvir tudo isso,
Porque a raiva agora todo o meu corpo estava com os músculos tensos. Eu não esperava que tudo isso fosse uma conspiração. Eu originalmente pensei que Zampangui havia matado minha família. Agora parece que há outra pessoa envolvida. Então Zampangui tossiu 2 vezes e continuou a falar. Eu até pensei que tinha encontrado um tesouro. Só depois de te trazer de volta descobri que tudo isso não era simples. A partir de então, eu vivi escondido com você nas montanhas, com medo de encontrar aquele grupo de pessoas. Eles parecem ser do norte. Eu simplesmente não podia provocá-los, então só podia fazer isso. Ouvindo isso, eu anotei secretamente em meu coração. Se eu puder sobreviver a este obstáculo, eu definitivamente tenho que verificar quem é. Zampangui estendeu a mão e colocou-a em meu ombro. E disse cambaleando. De qualquer forma, você vai morrer, então vou te dizer a verdade. Antes, eu também pensei em aceitá-lo para herdar meu manto. Mas de repente descobri que você pode salvar minha vida. Eu ainda não vivi o suficiente. Então, eu só posso usar magia negra para saquear seu corpo dos 9 yen, para viver feliz por mais alguns anos. Antes que ele pudesse terminar de falar, o efeito do veneno se manifestou. Zampangui caiu diretamente no chão. Só agora ele percebeu que havia sido enganado. Eu o encarei com efeitos sonoros por todo o rosto. O ciclo do Feng Shui gira, agora é a sua vez de morrer. Zampangui arregalhou os olhos. Choque surgiu em seu rosto cheio de rugas. Você é cruel, garoto. Assim que as palavras foram ditas, ele rolou para longe, morto. Em seguida, também senti uma escuridão diante dos meus olhos. Todo o meu corpo não pôde deixar de desabar no chão. Neste momento, toda a minha esperança está em Xinyan. Contanto que ela age agora, posso sobreviver. Mas em meu torpor, só vi Xinyan segurando uma faca curta, lentamente caminhando em minha direção. Eu não podia acreditar. Todo o meu corpo não pôde deixar de tremer. Aterrorizado, usei todas as minhas forças para rastejar para fora. Mas não adiantou nada. No segundo seguinte, Xinyan estava na minha frente, lentamente se abaixando e usando uma faca para cortar minha mão. Em pouco tempo, a tigela em sua mão estava cheia do meu sangue. Então ela alegremente pegou a tigela. Eu pensei que deveria ser o suficiente. Inesperadamente, ela virou os olhos para minha outra mão. Senti um gosto amargo na boca. Parece que ainda sou muito jovem. Eu desabei no chão como lama. Olhei para Xinyan com olhos incrédulos. Por que você está fazendo isso? Xinyan olhou para minha expressão abatida. E não pôde deixar de rir. Não se apresse. Você acha que eu vou te matar? Eu hesitei por um momento, pensando em qual era o jogo dela. Então eu vi Xinyan pegando lentamente. E bebeu o sangue fresco em um gole. Com uma inspiração, suas feridas começaram a se curar gradualmente. Um brilho verde brilhou em seus olhos. Eu apenas senti um calor aconchegante e confortável dentro do meu corpo. A tontura causada pelo vinho envenenado diminuiu gradualmente. E minha mente ficou mais clara. Eu me levantei do chão e olhei para Xinyan e disse seriamente: Obrigado. Xinyan olhou para mim e então virou a cabeça para olhar para Zampangui ao lado. O que você vai fazer com ele? Zampangui estava completamente inconsciente por causa do vinho envenenado. Até mesmo sua respiração estava gradualmente enfraquecendo devido à forte potência da droga. Eu levantei a cabeça e olhei para Xinyan e disse após um momento de silêncio: Mate-o diretamente. Assim que as palavras caíram, corri para a cozinha e peguei uma faca de cozinha. Corri em direção a Zampangui. No momento em que estava prestes a alcançá-lo, de repente, 4 mulheres feridas invadiram a casa. Olhei fixamente e percebi que eram as 4 mulheres da caverna na montanha atrás. Enquanto eu me perguntava como elas tinham saído, Zampangui acordou mais cedo usando algum método desconhecido. Então, as 4 mulheres protegeram Zampangui atrás delas. Imediatamente, minha expressão ficou sombria. Parece que elas já se juntaram a Zampangui. Eu estava muito curioso sobre o que Zampangui fazia para espancá-las todos os dias. Que tipo de espancamento as fez? Abandonar o ódio e proteger Zampangui em um momento crítico? Enquanto eu pensava, a Xinyan falou asperamente. Se você não agir agora, não terá outra chance. Eu vou lidar com Zampangui. Você prenda aquelas mulheres. No segundo seguinte, Xinyan acenou com a manga e levou todas as 4 mulheres embora. Zampangui ficou um pouco nervoso quando viu que todos os seus ajudantes haviam desaparecido. Luming, você quer tentar? Eu olhei para ela sem expressão.
Peguei o cutelo e corri para a frente, atacando a cabeça dele. Então, ele cambaleou e caiu no chão. Imediatamente, ele tirou do bolso uma boneca feita de talismã e jogou em mim. Eu não sei o que ele estava dizendo. Quando a boneca cativa chegou perto de mim, imediatamente mergulhou no meu corpo. Então uma cobra preta saiu do meu braço. Zampangui disse com o rosto arregalado: "Eu te espero lá embaixo. Não vai demorar muito para você vir me fazer companhia." Depois de uma gargalhada, ela deixou este belo mundo para sempre. Olhei para a cobra preta no meu braço com uma expressão solene. Senti um aperto no coração. Eu pensei que já tinha aprendido quase todas as suas habilidades. Eu não esperava que ela me aprontasse tantas coisas nesses últimos dias. Olhei para o corpo de Zampangui e não pude deixar de suspirar. Nosso destino como mestre e discípulo termina aqui. Em seguida, vou fazer a coisa mais importante que devo fazer nesta vida. Nesse momento, Xinian também cambaleou para dentro da casa. Ela olhou para o corpo de Zampangui por um momento. Então ela se virou e sorriu para mim. "Eu ainda pensava que você não seria capaz de matá-lo?" Depois de dizer isso, Xinian desmaiou. Ansiosamente, avancei e a abracei, chamando-a algumas vezes. Mas não houve nenhum movimento. Não tive tempo de colocá-la nas costas. Deixei Zampangui na casa e atei fogo. Depois de fazer tudo isso, carreguei Xinian inconsciente nas costas e caminhei para o sopé da montanha. Paguei 500 yuans a um pequeno empresário da aldeia para me dar uma carona. Viajei até uma cidade no norte. Olhei para os altos edifícios ao meu redor e meu coração não pôde deixar de se emocionar. A partir deste momento, posso procurar o assassino e vingar meus pais e familiares. Gastei 300 yuans. Aluguei um pequeno lugar mal habitável em uma vila urbana. Durante este período, Xinian acordou uma vez, mas ela rapidamente desmaiou novamente. E depois de desmaiar novamente, ela se transformou diretamente em um gato branco como a neve. Observando alguns taoístas que montavam barracas de adivinhação na passarela. Por causa das habilidades especiais que possuo, também comecei a montar uma barraca como eles, imitando-os. Contando com esta habilidade especial, em apenas 2 meses, já ganhei 60 ou 70 mil. Não pude conter minha excitação e ri alto no meu apartamento alugado. Esta é a primeira vez que vejo tanto dinheiro. Tudo está a evoluir numa direção positiva. Até que um dia uma linda e jovem mulher me encontrou e me perguntou se eu sabia lidar com coisas sujas. No primeiro instante em que olhei para ela, uma visão geral sobre ela apareceu na minha mente. Era obviamente uma típica constituição de flor de pêssego. Ela disse que se chamava Shen Lian e que recentemente se divorciou e tinha problemas com espíritos em sua casa. Eu ouço choro frequentemente. Se eu conseguir lidar com ela, você me dará 10 mil yuans. Ao ouvir isso, eu não pude evitar ficar tentado. Eu pensei para mim mesmo, dane-se o que aconteça, primeiro ganhe o dinheiro. Então eu concordei. Quando cheguei à casa dela, descobri que na mesa havia muitos artefatos taoístas. Parece que antes de mim, ela já havia tentado todos os meios possíveis para remover coisas sujas. Mas parece que não adiantou nada. Então eu dei uma volta pela casa. Eu já estava gradualmente descobrindo o problema. Havia umidade na casa. E também um ressentimento. Então eu perguntei com uma expressão séria no rosto: "Seu marido ainda está vivo?" Ao ouvir minhas palavras, Shen Li hesitou por um momento. Um olhar de surpresa brilhou em seus olhos e ela disse que ele já havia morrido. Eu balancei a cabeça levemente. Na verdade, eu já tinha a resposta em meu coração. Shen Lian pareceu perceber o que eu estava pensando. E disse proativamente: "Meu marido trouxe a amante para casa há 3 meses para resolver as coisas. Os dois foram longe demais e morreram na cama. E eu estava viajando a trabalho naquela época. Quando voltei, descobri que já fazia mais de 2 semanas que ele havia morrido. Involuntariamente, no meu coração, eu ergui o polegar para aquele homem. O preço dessa transa foi alto demais, não foi? Acabou com a própria vida." Sobre as palavras que Shen Lian disse, eu também estava meio cético. Depois de muito tempo, Shen Lian, eu dei uma solução. Seu marido não quer partir. Dê um jeito de resolver o problema do hospital dele e depois o mande embora. E estará tudo bem. Ao ouvir algo tão simples, Shen Lian olhou para mim com uma expressão de surpresa. Vendo isso, lancei-lhe um olhar e disse seriamente: "Se você não acredita, posso pedir para outra pessoa vir dar uma olhada." Então fiz menção de sair.
Vendo que eu ia embora, Shen Lian mordeu a isca como esperado. Ela me parou abruptamente e disse ansiosamente: Eu acredito em você, é melhor que você mesmo examine. Olhando para a expressão ansiosa de Shen Lian, eu sorria por dentro. 10.000 yuans realmente precisam ser adiados e jogados duro para conseguir fazer a outra pessoa sentir que valeu a pena gastar o dinheiro. Então eu peguei da bolsa e tirei todos os tipos de amuletos que coletei e coloquei sobre a mesa, fazendo uma expressão muito profissional. Tudo isso foi o que eu aprendi com meus colegas que vendem coisas na Ponte do Céu. Eles me disseram que quando se faz algo para o cliente, não importa o quão simples seja, é preciso fazer parecer difícil. Dessa forma, o cliente sentirá que seu dinheiro foi bem gasto. Vendo isso, o pequeno rosto de Shen Lian também se encheu de expectativa, ficando de pé ao lado, esperando silenciosamente pela minha atuação. Eu também não hesitei. Peguei os amuletos e comecei a recitar. 3 almas vagam, o caminho para casa está ao contrário. O que se rompe na vastidão, o caminho para casa retorna. Incenso queima e o que comunica a espada sonora. Zandahai sobe e corta com uma tesoura. Eu chamei o nome do marido dela 5 ou 6 vezes seguidas. E finalmente uma rajada de vento sônico abriu a janela. A temperatura na sala caiu drasticamente. Eu podia sentir que Zandahai havia chegado. Então gritei em direção ao quarto. Se você tem algum último desejo, apenas diga. Sua esposa irá ajudá-lo a realizar. Assim que as palavras foram ditas, uma rajada de vento frio soprou novamente no quarto, como se estivesse me respondendo. Eu também estava um pouco assustado. Afinal, coisas como almas de mortos são invisíveis e intangíveis. É muito fácil para ele te matar também. Eu rapidamente puxei Shen Lian para perto e pedi para ele falar rapidamente. O corpo de Shen Lian estava ainda mais assustado. Involuntariamente começou a tremer, mas ele ainda resistiu ao medo e disse: Dahai, você está preocupado com seus pais? Não se preocupe, vou encontrar outra pessoa para cuidar bem deles. Assim que as palavras foram ditas na sala, não houve mais nenhum movimento. Obviamente, o último desejo de Zandahai não era esse. Então eu perguntei hesitantemente: Zandahai, você está preocupado com aquela sua? Shen Lian é muito inteligente. Imediatamente soube o que eu ia dizer. Então ele se aproximou do meu ouvido e sussurrou: O nome dela é Zanlili. Eu acenei com a cabeça e continuei a falar: Zandahai, você está preocupado com Zanlili? Assim que as palavras foram ditas, uma rajada de vento frio soprou novamente no quarto. Agachei-me no lugar, um pouco perdido. Inconscientemente, com o canto do olho, olhei para Shen Lian ao lado. O hospital do meu marido é na verdade uma amante. Isso é um pouco dramático. A mais de 1 metro de distância de Shen Lian, eu podia sentir sua raiva fervendo. Para que Shen Lian se livrasse completamente desse Zandahai, mordi meus lábios e disse novamente para o quarto: Você não precisa se preocupar com Zanlili. Ele está bem, só espero que você descanse em paz e reencarne. Depois que eu terminei de falar, o cigarro na mesa não se moveu nem um pouco. Normalmente, se uma alma obtém a resposta que deseja, ela sente que pode reencarnar e não permanecerá no mundo dos vivos. Mas a situação atual parece ser mais complicada do que eu imaginava. Não demorou muito para que a alma até avançasse. Eu não esperava falhar na primeira vez que ajudei alguém a deixar o mundo dos mortos. Depois de pensar um pouco, senti que este assunto não era tão simples quanto parecia. De acordo com a reação que Zandahai acabou de dar, ele realmente se importa com aquela amante, Zanlili. Mas também não concordou em reencarnar. Isso só pode significar que ele tem mais de uma amante. Eu amaldiçoei silenciosamente em minha mente. Esse velho cão é realmente problemático. Então me virei para olhar para Shen Lian. Desta vez falhou. Parece que seu marido tem mais de uma amante. Temos que ir procurar aquela Zanlili e perguntar. Nesse momento, Shen Lian estava reprimindo um estômago cheio de ressentimento. Ela pegou resolutamente a chave do carro e saiu em direção à porta. Assim que entrou no carro, ele começou a ficar com raiva de forma vaga. Eu admiro um pouco Zandahai. Para domar essa mulher à noite, quanto esforço seria necessário? Logo chegamos a um lugar, chamado Bairro da Felicidade. Shen Lian, com uma expressão constrangida, me levou até a frente de uma porta. Hesitou por um longo tempo antes de estender a mão para bater na porta. A porta se abriu. Esta mulher magra, com maquiagem pesada,
Saiu. Sem esperar que a mulher dentro de casa falasse. Shen Lian falou primeiro. Eu sou a esposa de Zandahai. Depois da sua morte, o espírito ressentido não se dispersou. Só resolvendo seus últimos desejos ela poderá reencarnar. Zan Lili fez uma pausa. Então, encostou-se no batente da porta e zombou. Então, o que isso tem a ver comigo? E então ele se preparou para fechar a porta e entrar. Shen Lian bloqueou a porta com a mão. Seu rosto. Disse sombriamente. Zandahai, esse neto, sempre ficou na minha casa. Se ela não reencarnar, eu não terei dias bons. Ao ouvir isso, Zan Lili permaneceu teimoso. O que me importa que você não esteja bem? Vendo isso, gritei com eles. Basta. Então, virei-me para Zan Lili. Se você não ajudar, seu filho não viverá. Dentro de 7 dias, ele certamente estará gravemente doente. Ao ouvir minhas palavras, Zan Lili imediatamente entrou em pânico. Só então ele educadamente nos levou para dentro de casa. Assim que entrei, vi um berço no centro da sala de estar. Um bebê fofo estava deitado em silêncio. Meu coração afundou. Inconscientemente, olhei para Shen Lian. Os olhos de Shen Lian estavam fixos na criança. Perguntou furiosamente. Esta criança é de Zandahai? As coisas chegaram a este ponto. Estou um pouco arrependido de ter ajudado Shen Lian com este assunto. Até um oficial honesto tem dificuldade em julgar assuntos familiares. Muito menos um garoto como eu? Para minha surpresa, Shen Lian pareceu aceitar o destino e sentou-se no chão. Seus olhos estavam vermelhos e lágrimas escorriam continuamente. Eu sabia claramente que Shen Lian, ela havia perdido completamente a esperança em Zandahai. E até mesmo sentia ódio em seu coração. Suspirei em meu coração. Já que vim, naturalmente devo ajudar a família a resolver seus problemas. Então falei com Zan Lili. Eu já te contei o que aconteceu antes. Se Zandahai não for reencarnar, você deve saber como seu filho ficará no futuro. Ao ouvir isso, a expressão de Zan Lili ficou complexa e ela franziu os lábios. Vou ser honesto. Na verdade, esta criança não é de Zandahai, mas minha e de outra pessoa. Como devo cumprir os desejos de Zandahai? Shen Lian e eu ficamos em silêncio ao ouvir isso. Eu imaginei todos os tipos de resultados antes de vir, mas não imaginei que Zan Lili tivesse um filho. E muito menos que o filho não fosse de Zandahai. Suspirei novamente. Então, comecei a franzir a testa e a pensar. Como contar isso a Zandahai? Para que ela aceite. Enquanto eu pensava, uma rajada de vento frio misturada com Shen Lian soprou instantaneamente. Em seguida, senti um arrepio nas costas. Imediatamente virei a cabeça para olhar para Shen Lian. Só vi Shen Lian naquele momento, já possuída por Zandahai. Toda a pessoa na ponta dos pés e o rosto também estavam terrivelmente azuis. Em seguida, ela abriu a boca e olhou ferozmente para Zan Lili e disse: Você se atreve a me enganar? Eu vou te matar agora mesmo. Zan Lili viu esta cena. Diretamente assustada, revirou os olhos e desmaiou. Vendo que a situação era ruim, imediatamente peguei um talismã do meu saco e avancei rapidamente. E bati com força na barriga de Shen Lian. No momento em que colei, Shen Lian soltou um gemido com voz masculina. Vendo isso, tirei outro punhado de cinzas de incenso. Enfiei diretamente na boca dela. Em seguida, gritei bem alto, que assim seja. Assim que terminei de falar, Shen Lian soltou um gemido. No chão. Então vi uma sombra escura desaparecer na parede, sem deixar vestígios. 2 mulheres estavam inconscientes na casa. E uma criança estava chorando histericamente de medo. Perdi a vontade de perseguir Zandahai. Porque eu tinha que ficar para cuidar deles. Arrastei as 2 para o sofá. Depois, dei uma volta pela casa para verificar. Usei feitiços para montar uma formação de exorcismo. Sentei-me na cadeira com o coração pesado. Porque eu nunca lidei com coisas como fantasmas vingativos. Eu nunca lidei com isso. 2 ou 3 horas depois, Shen Lian e Zan Lili acordaram uma após a outra. Assim que acordaram, começaram a gritar e berrar, chorando copiosamente, o que era muito doloroso. Levei meia hora para consolá-las e acalmá-las. Eu não esperava me tornar uma babá vindo aqui. Depois de perceber, Shen Lian olhou ao redor cautelosamente e perguntou: Zandahai voltará? Ouvindo-me perguntar isso, acenei com a cabeça muito afirmativamente. Minha certeza fez Shen Lian e Zan Lili tremerem por todo o corpo. Eu também comecei a pensar profundamente.
Zandahai já se transformou em um fantasma vingativo. Erradicá-lo aumentou significativamente a dificuldade. Eu me lembrei cuidadosamente. Lembro que Zampangui me disse uma vez: para lidar com fantasmas que vêm e vão sem deixar vestígios, use os pais deles para fazer magia em particular. Pode convocar Zandahai à força. Pensando nisso, virei a cabeça para Shen Lian e perguntei: você sabe onde estão os pais de Zandahai? Shen Lian respondeu sem hesitação: em uma aldeia chamada Zanjakun, nos subúrbios. Tendo aprendido a resposta, eu disse decisivamente a eles: a melhor solução agora é tomar a iniciativa. Vamos para a vila de Zanji agora. Ouvindo isso, Shen Lian hesitou primeiro. Então ela assentiu novamente. Então ela pegou a chave do carro e saiu. Para evitar ameaças, colei talismãs ao redor do carro e na parte de baixo. Sentei-me no banco do passageiro olhando para frente, irritado e confuso. Enquanto esperava no semáforo, um carro parou ao lado, meio cambaleante. Um homem de meia idade no banco do motorista olhou para mim casualmente. Então, uma expressão de surpresa passou pelo seu rosto. Ele me avaliou antes de dizer: jovem, parece que você está correndo perigo de vida. Quer que eu jogue a sorte para você? Assim que eu vi isso, fiquei interessado e respondi: irmão, você pode me ajudar a calcular? Ao ouvir isso, o homem de meia idade assentiu e seus olhos se estreitaram ligeiramente. Vejo uma aura negra pairando sobre a cabeça de vocês três. E calcular este período de tempo é muito azarado. Se não me engano, vocês devem estar indo para uma armadilha. Ao ouvir isso, fiquei chocado. Porque o que ele disse estava quase certo. Mas o que é essa aura negra pairando sobre minha cabeça? Um adivinho não calcula o próprio destino. Por que prejudica o destino? Então, não sei a minha situação atual. Neste momento, o homem de meia idade de repente mudou de tom e disse misteriosamente: lembre-se sempre. Um coração não cruel dificilmente pode se firmar. Uma vida não dura não pode sobreviver. Algumas estradas precisam ser bloqueadas com a vida para sobreviver no sangue. Murmurei pensativo. Não entendi o que significava essa frase. Mas ainda levantei a cabeça para ele e disse: obrigado, irmão mais velho. O homem de meia idade apenas acenou com a mão, sem dizer nada. Então pisou no acelerador e disparou. Depois que nos separamos daquele estranho homem de meia idade, fomos direto para os subúrbios. Originalmente, tudo estava bem. Não encontramos nenhum perigo. Mas logo Shen Lian parou o carro em um cruzamento. Olhou para mim com medo e disse: lembro que Zampangui disse que os dois caminhos levam à aldeia de Zan. Esfreguei as têmporas, sentindo-me desconfortável. Olhei para o cruzamento. Ambas as estradas são assustadoramente sombrias. Mas a estrada que desce a montanha tem uma energia obviamente mais densa. A estrada na montanha é um pouco melhor. A energia aí não é tão densa. Hesitei por um longo tempo antes de falar lentamente. Para garantir, vamos seguir o caminho de cima. Ao ouvir isso, Shen Lian assentiu. Ligou o carro e dirigiu em direção à estrada na montanha. Quanto mais eu avançava, mais desconfortável me sentia. De repente, sinto um pânico inexplicável. De repente, lembrei-me do que o homem de meia idade disse antes. Alguns caminhos precisam ser bloqueados com a vida para vencer. Percebi imediatamente algo e apressei-me a agarrar Shen Lian. Rápido, dei a volta. Vamos pela estrada abaixo da montanha. Shen Lian assustou-se com o meu ato repentino. Um pisão no freio desligou o carro. Então ele derrapou e parou no meio da estrada. Senti-me ansioso. Saí imediatamente do carro e arrastei Shen Lian para o banco do passageiro. Então sentei-me no banco do motorista e dei a volta rapidamente. Dirigi em direção à estrada abaixo da montanha. A estrada para a montanha provavelmente foi projetada por Zampangui. Não parece ter muita energia aí, mas se realmente subirmos, provavelmente encontraremos uma parede fantasma. Ou talvez encontremos Zampangui diretamente. Não há armas adequadas neste deserto. Se realmente encontrarmos Zampangui, nós provavelmente morreremos aqui hoje. Não muito longe, vi algumas luzes brilhando à distância. Então conversamos enquanto dirigíamos em direção ao lugar onde as luzes brilhavam. Mas neste momento, de repente, vi um na frente. Velho vestindo roupas azuis. Ele lentamente levantou a mão. Como um robô, acenou para nós, querendo nos impedir. Respirei fundo. E rapidamente disse a Shen Lian e aos outros: fechem os olhos e finjam dormir. Eu aviso quando sairmos daqui. Ao ouvir isso,
O corpo de Shenlia não conseguiu evitar. Começou a tremer. E então ele fechou os olhos imediatamente. Encostou-se na cadeira fingindo dormir. Zhang Lili na fila de trás também foi muito obediente. Ele pegou um cobertor para cobrir a criança. E deitou-se no banco de trás com a criança nos braços. Vendo que o carro estava prestes a chegar na frente do velho, ele pensou que eu ia parar e a velocidade com que acenava também diminuiu. Mas eu nem sequer olhei para ele. Pisei no acelerador e passei direto. Quando passei, eu claramente vi o velho hesitar por um momento. Ele parecia não esperar que eu fizesse isso. Quando olhei para o espelho retrovisor novamente, descobri que o velho havia desaparecido. Naquele momento, um medo surgiu em meu coração. Inconscientemente, acelerei o passo, querendo sair daqui o mais rápido possível. Mas depois que virei algumas esquinas, aquele velho apareceu de novo. Era como se ele já soubesse que eu viria. E estendeu os braços antes mesmo. Meus olhos fixos no velho não muito longe, com as duas mãos segurando firmemente o volante. Quando o carro chegou perto dele, eu gritei furiosamente: "Se não sair da frente, eu vou desenterrar sua tumba." Assim que as palavras saíram da minha boca, a figura do velho desapareceu novamente. Eu pensei que o método tinha funcionado e finalmente soltei um suspiro de alívio. Olhando para as luzes se aproximando, pensei que estaria seguro a partir de agora. Mas a coisa que apareceu novamente na estrada à frente me encheu de pavor da cabeça aos pés. No meio da estrada, bem na frente dos meus dedos, havia algumas pessoas de pé. E o líder era justamente aquele velho de roupa azul de agora há pouco. Ele revelou um sorriso estranho no canto da boca e disse: "Jovem, você pode nos acompanhar em uma aprovação?" Eu realmente não esperava que ele ainda não me deixasse em paz. É a primeira vez que vejo uma coisa suja tão persistente. É a primeira vez que vejo uma coisa suja tão persistente. Mais estranho ainda é que o carro parou espontaneamente na frente deles. Eu sei que não posso sair dessa situação sem sair do carro. Então saí com minha mochila. Depois de sair do carro, notei algo estranho. Eu me senti muito leve. Como se eu não sentisse meu corpo quando estava com febre alta. Quando me aproximei, percebi que o velho era uma pessoa viva. Mas ele também deveria ser um homem moribundo. Então ele exalava um ar de morte por todo o corpo. Já que ele é uma pessoa viva, acho que deveria conseguir conversar com ele. Então eu disse: "Velho, eu já te dei 2 chances." Pensei que esse velho provavelmente foi enviado por Zampangui. Então eu gritei furiosamente. Embora eu pareça jovem, mas eu matei pessoas com burro na frente do meu mestre. O velho apenas riu ao ouvir isso. Eu te aconselho uma última vez. Volte agora mesmo. Aquele lugar não é para vocês. Eu fiquei irritado ao ouvir isso. Imediatamente mostrei a aura de Wuxia e me preparei para lutar com ele. O velho riu da minha raiva ao ver isso. Sendo assim, então vá. Ouvindo que ele finalmente cedeu, eu também não prestei atenção nele. Entrei diretamente no carro, liguei a ignição e pisei no acelerador e avancei. Depois de tanto esforço, pensei que o velho fosse uma coisa suja. Não esperava que fosse uma pessoa viva. O resto do caminho ficou muito mais fácil. Em pouco tempo, chegamos à Vila Zan. Parei um pouco fora da vila. Só então dirigi lentamente para dentro da vila. Quanto mais adentro eu ia, mais sentia que algo estava errado. Toda esta Vila Zan exala uma aura de morte. Com a mente calma, dirigi lentamente para as profundezas. Mas foi neste momento que Xinia acordou. Depois de se transformar em sua forma original, ela estava dormindo em meus braços. Ela abriu seus olhos peludos e olhou para mim. E então olhou ao redor do ambiente. Imediatamente depois, sua voz soou em meus ouvidos, com um tom urgente e um toque de questionamento. "O que você está fazendo aqui? Saia daqui rápido." Eu me comuniquei com ela em voz baixa. E contei todo o processo do incidente. Depois de terminar de falar, senti minha cabeça tonta, como se estivesse bêbado. Xinia abriu os olhos e olhou para mim em silêncio, sem dizer mais nada. Embora eu estivesse confuso, não pensei muito. Apenas pensei que Xinia tinha acabado de acordar e ainda não estava recuperada. Continuei dirigindo em direção à aldeia. Mas quanto mais adentro, mais frio eu sentia. Para ser honesto, naquele momento eu estava realmente em pânico. Rapidamente virei a cabeça para olhar para Shenlia no banco do passageiro. Mas no instante em que virei a cabeça, todo o meu coração estava tão assustado que quase saltou para fora.
Shen Lian havia desaparecido. Em vez de Xue'er, havia um boneco de papel vestindo as mesmas roupas que ela, fechando os olhos como se estivesse dormindo. Eu olhei ansiosamente para Zhang Lili no banco de trás. Nesse momento, Zhang Lili também se transformou em um boneco de papel. Num instante, senti como se estivesse caindo em um buraco de gelo. Eu nem sabia quando eles se transformaram em bonecos de papel. Enquanto eu estava pensando, Shen Lian se sentou. Os olhos vermelhos pontilhados com cinabro de porco estavam fixos em mim. Eu não tive tempo para pensar e imediatamente abri a porta do carro e corri para fora. Mas depois de alguns passos, tropecei em algo e caí no chão. Eu queria abrir a boca para falar, mas não conseguia emitir nenhum som. Nesse momento, ouvi a voz de Xinyan novamente. Saia daqui rapidamente. Desta vez, seu tom era muito ansioso. Ouvindo as palavras da Xinyan, eu me levantei rapidamente e corri cambaleando para fora da vila. Mas quanto mais perto eu chegava da entrada da vila, mais frio meu coração e minha coragem ficavam. E as portas ao redor se abriram lentamente. Homens de papel, um após o outro, saíram e me encararam fixamente. Na entrada da vila, havia ainda mais de uma dúzia de homens de papel vestidos com roupas diferentes. Eles estavam segurando todos os tipos de coisas em suas mãos. Entre eles, havia um pequeno caixão de papel. O mais assustador era o homem de papel na liderança. Ele estava segurando minha foto em seus braços. Meu coração estava amargo sem comparação, pensando que desta vez realmente acabou. Mas naquele momento, a voz de Shen Lian soou em meus ouvidos. Lu Ming, aonde nós chegamos? Naquele momento, eu tinha certeza de que era Shen Lian quem estava falando agora há pouco. Mas eu olhei para o banco do passageiro do carro. Ainda era aquele homem de papel olhando friamente para mim. Vendo isso, senti um calafrio por todo o corpo. Claramente era Shen Lian quem estava falando. O que está acontecendo? De repente, uma rajada após a outra de vento frio soprou. Eu apenas senti um torpor diante de meus olhos. E então caí na escuridão. Imediatamente depois, senti como se estivesse sendo carregado por algumas pessoas e jogado em um espaço de madeira. Estendi a mão e apalpei ao redor, e descobri que estava te observando. Eu queria falar ansiosamente, mas não conseguia emitir nenhum som. Justamente quando eu estava aterrorizado, ouvi novamente em meu ouvido a voz da Xinyan, nova esposa do mestre. Acalme-se. Eles são todos falsos. Ouvindo a voz da Xinyan, me senti muito mais aliviado. O coração aterrorizado e assustado também se acalmou gradualmente. Comecei a relembrar quando caí na armadilha. Depois de pensar um pouco, abri os olhos abruptamente. De repente, me lembrei de quando saí do carro. Senti meus olhos vacilarem por um momento. Eu não esperava que o oponente fosse tão poderoso, não me dando nenhuma chance de reagir. Lembrando de tudo, acho que isso deve ser olhos fantasmagóricos. Então fechei os olhos e senti o ambiente ao redor. Em seguida, mordi a ponta da língua e cuspi um bocado de sangue. Em um instante, senti que meus olhos haviam recuperado a clareza. E pude ouvir sons novamente em meus ouvidos. Vi Shen Lian com uma expressão ansiosa balançando meu corpo. Vendo isso, balancei minha mão e disse: estou bem, vamos continuar nosso caminho rapidamente. Depois de dizer isso, eu